Saudos irmãos com paz do Senhor Jesus. Mais uma vez eu quero trazer uma palavra de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, capítulo de número 20, versículo de número 5, que diz assim: E disse Davi a Jonas: Eis que amanhã é a lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Deixa-me tu ir, porém, e esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que eu deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para a linhagem. Se disser assim, está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com teu servo, porque fizeste a teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se porém há em mim crime, mata-me tu mesmo, por que me levarias a teu pai? Amados irmãos, aqui está um texto da palavra de Deus, né? Um texto onde a Bíblia vai nos relatar que Davi, ele, como rei que futuramente governaria a nação de Israel, ele está passando pelo momento de aflição, uma aflição de opressão, uma opressão onde a sua própria vida estava em risco por causa dos sentimentos do rei Saul. Porque Saul começou a perseguir e querer matar ao rei Davi. Primeiro, Davi, ele, diante da sua vitória, quando ele mata o gigante Golias, que está no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 48, Davi, ele derrota o gigante. Porém, a Bíblia, no capítulo de número 18, versículo de número 7, a Bíblia vai nos dizer que as mulheres, tangendo, respondia umas às outras e dizia: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Observe que quando nós observamos a história de Davi, a Bíblia vai nos dizer que Deus está no controle para fazer com que Davi ele se aproxime do rei Saul. Deus está no controle. Prova disso quando nós estudamos a Bíblia e vamos ler a Bíblia no capítulo de número
o capítulo de número 16, versículo de número de número 7, que diz assim: porém disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, né? Não atente para a sua estrutura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o Senhor vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. E ali todos os irmãos de Davi passaram, e Davi foi ungido como rei de Israel, porque o Senhor atentava para o coração de Davi. Mas a Bíblia vai nos dizer, no capítulo de número 16, versículo de número 17, então disse Saul aos seus servos: buscai, pois, um homem que toque bem, e trazei-no. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé. Olha bem, olha que aqui no capítulo de número 16, Samuel está dizendo que o Senhor vê o coração, né? E aqui está a confirmação, porque Saul busca agora um homem, né, que possa estar próximo dele. Sabemos que Saul aqui é o governante da nação de Israel, é o primeiro rei, né, que foi ungido pelo profeta Samuel para governar a nação de Israel. Ele não andou segundo a lei do Senhor, em conformidade com as ordenanças do Senhor, né, que está escrito no livro do 1 Samuel, capítulo número 15, né? E o Senhor o rejeita. Agora, a Bíblia vai nos dizer que Saul está atormentado pelo espírito imundo. E ele busca alguém que saiba tocar, ou seja, tanger, tocar a harpa, porque esta era uma forma de cultuar a Deus, onde os espíritos imundos se afastavam por causa do louvor ao Senhor. A Bíblia vai nos dizer que, então, respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Aí vai dar as qualidades de Davi. E diz assim: e é valente, olha bem, é valente, é animoso e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Então Saul aqui já sabe das qualidades de Davi, antes de Davi enfrentar o gigante. E Saul enviou mensageiro a Jessé, dizendo: envia-me a Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho, um cabrito, e enviou-o a Saul pela mão de seu filho. E assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então aqui o Senhor está aproximando Davi. Aqui Deus usou uma estratégia para aproximar Davi do rei Saul. Davi, ele tocava, era um tocador de harpa, era um arpista. Davi também, ele salmodiava cânticos ao Senhor. Então Davi era um levita, ele era um tangedor, ele tangia louvores ao Senhor. Mas a Bíblia vai nos dizer que Saul está atormentado, e o Senhor cria uma estratégia
para aproximar Davi do rei Saul. Porque quando há promessa, escuta bem isto, isso é importante, quando a promessa de Deus é na vida do homem, Deus começa a criar estratégia para que a promessa de Deus venha se cumprir. Mas o que me chama a atenção é que até aqui neste momento, Saul, ele não sabia que este menino seria o escolhido de Deus para ser rei de Israel. Até então ele não sabia. Ou seja, na mente de Saul, Deus, ele perdoaria o que ele fez, o seu pecado. Na mente de Saul, Deus perdoaria o pecado dele, mesmo ele vivendo ainda com o coração enganoso. A questão aqui do perdão de Saul, escute bem, não é que Deus não perdoaria o pecado, mas é que o coração de Saul não tinha arrependimento, não tinha o discernimento, aleluia, de estar no centro da vontade de Deus. Ou seja, a liderança de Saul aqui não era uma liderança teocrática. Saul, ele não conseguia discernir qual era a vontade de Deus. E observe que Deus cria uma estratégia para aproximar Davi dele, porque era o propósito de Deus levantar Davi como o governador da nação de Israel. A Bíblia vai nos dizer que logo mais à frente, Davi, ele se dispõe à peleja contra Golias. Até então, quando Davi se posiciona para a peleja, e ele fala: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E Davi se coloca em prontidão para a batalha. Mas quem tinha que se colocar em prontidão para a batalha, quem tinha que resolver esse negócio era o rei Saul, porque estava responsável pela nação e responsável pelo exército. Ele tinha que estar em prontidão para resolver a situação. Mas em nenhum momento ele se coloca, ele se acovarda. Observe que os seus soldados também, segundo a palavra de Deus, segundo a palavra do Senhor, também se acovarda, E a Bíblia vai nos dizer que Davi então se levantou pela manhã. Ele se levanta pela manhã e vai até a batalha. Chegando lá, ele ouve o gigante afrontando o exército de Deus vivo. No livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 11, ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi estava com medo. Porque a primeira coisa, quando o homem, escuta bem, isso aqui é uma revelação da palavra de Deus, do próprio Deus. Quando o homem ele perde a presença, a condução da presença de Deus na vida dele, quando ele perde o discernimento, primeira coisa, ele teme. Ele começa a temer. Ou seja, quando a afronta vem, ele teme, ele recua.
ele começa a recuar diante da afronta. Mas observe que Davi, ele se dispõe a pelejar. Agora observe que quando nós observamos o texto, Davi era um jovem. Davi em nenhum momento se dispõe a pelejar, porque Davi está querendo se posicionar para querer tomar o lugar do rei Saul. Essa aqui é uma ação do Espírito na vida de Davi, né? Davi, ele se coloca na frente da batalha, se posiciona na frente da batalha, porque Davi está vendo uma grande afronta ao exército. E Deus tem preparado Davi, quando ele estava diante das ovelhas do seu pai, para pelejar, porque Deus sabia que este momento ia chegar. Deus, na sua presciência, sabia que este momento ia chegar. Então Deus trouxe a oportunidade para que Davi pudesse ser apresentado diante da nação de Israel. Diante da nação de Israel. Mas observe que Saul, quando vê o jovem, Saul procura, dar as suas armaduras para Davi. E Davi rejeita as armaduras de Saul. Porque Davi está totalmente direcionado por Deus. Ou seja, Davi está com certeza da vitória. Porque quando o homem ele sabe que Deus está guerreando a peleja, quando o homem sabe que Deus está guerreando a sua peleja, ele não teme, ele não retrocede. Ele sabe que a peleja da vitória é dada por Deus. Agora aqui Saul, ele não tem uma visão, uma visão de Deus para com este jovem, Saul, ele está sempre buscando os seus próprios interesses. Agora observe que Davi, ele era o escudeiro de Saul. Por isso que Davi também ele se dispõe à batalha, porque ele não era um soldado, mas ele estava próximo ao rei. Isso foi uma estratégia de Deus. E isso deu autonomia, ousadia a Davi, para que Davi pudesse se posicionar. Porque Deus cria estratégia, aproxima o homem para que o homem possa se posicionar. Mas observe agora que quando Davi mata o gigante, derrota o gigante, isso vai dar uma honra a Davi diante do povo de Israel. Isso cria para o povo de Israel, e mostra que ali está um grande líder, um grande homem que foi preparado para a batalha, para a vitória. Todos da nação de Israel já sabia que Saul estava andando em desconformidade com a palavra de Deus. Pelo fato da desobediência de Saul, o fruto já estava exposto. Porém, Deus começa a aproximar Davi, dos soldados, Deus começa a aproximar Davi do exército. E a Bíblia vai nos dizer que Davi se torna um grande soldado de guerra. E quando ele derrota o gigante, a Bíblia também vai dizer que ali ouve-se um cântico.
ouve-se um canto e as mulheres começam a cantar que Saul matou os seus milhares e Davi matou os seus milhares. E aqui eu já quero trazer uma aplicação para a nossa vida como homem de Deus, como servo de Deus, como mulher de Deus. A gente precisa entender, né, que quando o Senhor começa a trabalhar, a mostrar para o mundo, a mostrar para as pessoas que verdadeiramente, né, Ele está fazendo, Ele está cumprindo, Ele está te capacitando, Ele está fazendo você derrotar gigantes. Observe que começa a surgir o sentimento do pecado, da natureza pecaminosa, daqueles que se dizem que são salvos, mas verdadeiramente ainda não tiveram uma transformação, uma regeneração, né? Uma regeneração, porque aqui na vida de Saul, Saul é um modelo de uma liderança rejeitada, porque quando um homem de Deus ele está, né, pronto para cumprir os propósitos do Senhor, né, ele vai somar com aquilo que vai beneficiar, né, a glória de Deus, porque Davi estava sendo um benefício para a glória de Deus, mas Saul ele preferiu querer matar os sonhos de Davi do que beneficiar aquilo que estava para ser honrado para a glória de Deus, para honrar Davi para a glória de Deus. E como é que Deus mostra isso? Através das vitórias de Davi, através do que Deus está fazendo na vida de Davi. E observe que Davi aqui, ele mata o gigante. O povo reconhece Davi como um homem de Deus, mas Saul estava disposto a matar Davi, porque a mentalidade de Saul não era uma mentalidade, né? Uma mentalidade teocrática, como os líderes de Israel, como Abraão, como Noé, como Josué, como Moisés. Não era. Saul, ele está com a sua mente totalmente atormentada. O propósito de Saul agora aqui é destruir com Davi, porque Davi ameaça o seu reinado. Davi ameaça o seu reinado. Pelo quê? Porque Deus está com Davi. Agora observe que aqui, quando nós observamos o texto que nós lemos, né, no livro do profeta Samuel, Davi, ele está sofrendo agora uma opressão, porque a estratégia de Saul agora era manipular o exército, ou manipular a Davi para que pudesse dar cabo da vida de Davi. Só que Davi, ele está no exército e ele começa a perceber a estratégia manipuladora, traiçoeira do rei Saul. Ele começa a perceber. Mas o Senhor cria uma estratégia. O Senhor cria uma estratégia trazendo Davi para se aliançar com Jônatas, porque Jonas reconhecia a grande liderança de Davi.
por causa das vitórias que o Senhor tinha dado a Davi. E Jonatas, além de reconhecer, Jonatas via o potencial de Davi. A Bíblia vai nos dizer que Jonatas reconhecia Davi até como rei de Israel, como sucessor, porque Davi também ele tinha direito ao trono, porque Davi era casado com Mical, filha do rei Saul. E Jonatas reconhece, ou seja, Jonatas estava disposto a abrir mão do reinado e deixar que Davi ele reinasse, porque Jonatas reconhecia que o Senhor era com ele. Mas Jonatas aqui não tinha o discernimento da maldade, né? Da estratégia, da manipulação do rei Saul para destruir, né, a Davi. E Davi ele se encontra passando por uma opressão. Aqui nós podemos dizer que aqui há uma batalha espiritual, mas uma opressão onde Davi está preso, porque ao mesmo tempo que Davi está próximo, Davi está longe, porque existe uma promessa, mas existe também uma barreira, porque a barreira era de um homem que estava atormentado, né? Atormentado. Davi está diante de uma promessa, mas ao mesmo tempo que Davi está diante de uma promessa, Davi tem uma barreira,